Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 2 da classe de jovens. Como viveremos na Babilônia. Se você está chegando aqui agora, fique aqui comigo até o final. E se porventura esse conteúdo fizer sentido para você, se inscreva aqui no canal. Nesta aula eu vou te dar aí o nome, o significado dos nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias e também os seus nomes babilônicos. Também te darei a resposta da hora da revisão. Para esta aula, os hinos sugeridos são 75, 84 e 422. Texto principal. Procurai a paz da cidade, para onde nos fiz transportar. Melhor, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Jeremias 29, 7. Resumo da lição. O crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. Em outras palavras, nós podemos habitar dentro da Babilônia, mas nós não devemos deixar que a Babilônia habite dentro de nós. Introdução. A civilização babilônica, desenvolvida na região da Mesopotâmia, destacava-se em diversas áreas, ficando famosa por ter estabelecido a primeira legislação escrita conhecida como Código de Hammurabi. Interessante esse nome. Inclusive eu não conheci pessoalmente, mas eu falava com uma pessoa, eu fazia... Uma das minhas paixões era a fotografia, e um dos estúdios que eu fazia essa questão de fotografia, o nome da atendente era Hammurabi. Ele dizia que o nome dele era babilônico. É interessante, é muito provável que você, em alguma vez, você foi em alguma cidade e você se deparou com algumas situações diferentes daquela que você está habituado na questão religiosa, eu quero dizer. E aqui o que era aquela cidade? Era uma grande cidade, né? A cidade de Babilônia. Entretanto, a grande questão é que ela era dominada pelo paganismo e pela imoralidade. A imoralidade, lá em Babilônia, nós veremos também nessa aula sobre a questão geográfica e simbólica da Babilônia, ela tinha e ela possuía grandes questões sobre o paganismo em si, né? A idolatria era muito infiltrada na Babilônia. E aqui que está a grande questão da lição. Como viveremos na Babilônia? Ou seja, como nós, cristãos, viveremos na Babilônia? Então, para nós entendermos na prática, nós na verdade já vivemos na Babilônia. Na verdade, o mundo é uma grande Babilônia, né? E nós devemos ser aqueles que são separados, porque é impossível, claro, viver no mundo se nós não estivermos juntos com essa Babilônia, né? Mas nós devemos fazer o quê? Ser o sal da terra. A chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Deportados para uma terra estranha. Usando uma estratégia comum na antiguidade, o objetivo de Nabucodonosor era treiná-los para ocuparem posições importantes e servirem ao reino dos conquistadores. Muitas vezes, os jovens se prendem a situações de status, por exemplo, ou de ter algum destaque. De tudo não é ruim. Ter destaque em alguma coisa é algo bom. É importante que você seja excelente em alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Digamos que você não saiba fazer absolutamente nada na cozinha. Não sabe cozinhar absolutamente nada. Com exceção do arroz. Ninguém faz um arroz igual o seu. O seu arroz é algo espetacular, é extraordinário. Então, se você sabe fazer um arroz extraordinário, então essa é a sua especialidade. E isso serve para todas as esferas. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas quando um jovem sabe fazer uma coisa com muita destreza, com muita habilidade, que faz algo que ninguém consegue fazer igual a ele, ou poucas pessoas conseguem fazer igual a eles, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele será uma pessoa de destaque. Então veja que isso é bom, é bom. Entretanto, veja que a ideia de Nabucodonosor era justamente pegar essas boas pessoas, esses bons, né, que no caso aqui eram jovens, né, entre 14 e 18 anos, para quê? Para servir a ele. Ou seja, vai tirar as pessoas, aqui trazendo aqui para nós, de dentro da igreja. E quantos jovens hoje não estão querendo, né? E eu observo que os jovens
veem, né, que na verdade o mundo dá mais valor a eles do que a igreja. Isso, infelizmente, é uma grande verdade. Pelo menos desde os tempos que eu vejo com jovens, né, cerca de 30 anos, eu sempre vejo essa dinâmica. Talvez você até possa ver uma dinâmica diferente. Mas na cidade onde eu moro, as pessoas falam muito dos jovens, que os jovens são o futuro da igreja e tudo mais, mas o valor em si eles não dão. É claro, com algumas raras exceções. Então, o que o jovem vê? O jovem vê uma oportunidade no mundo de crescer. E quando ele vai lá para o mundo abraça. E ele começa a servir a quem? Ao mundo. Ele acha que ele está tendo destaque, mas na verdade ele está servindo ao mundo. É essa a dinâmica de Nabucodonosor. Ele estava pegando as boas pessoas, né, ali da Babilônia, né, os nobres, para ensiná-los a questão ali do palácio, de como viver no palácio, como servir no palácio, para poder servi-lo. Ou seja, estavam tirando eles do foco da adoração para servir ao rei. Ou seja, para trazer aqui para nós a artimanha do adversário, é tirar o jovem da igreja, principalmente os músicos, né? Principalmente os músicos, as meninas que cantam muito bem, geralmente são pessoas que são tiradas da igreja. Por exemplo, é o caso da cantora Whitney Houston, que já partiu para a eternidade. Ela era da igreja batista. Então, o que o adversário faz? Ele abre uma porta, ele escancara uma porta. Então, se a pessoa vai nessa questão do status, de ter um destaque, o que acontece? Ele vai ser um destaque no mundo. Se está sendo um destaque no mundo, de que está valendo esse destaque? Não está valendo de nada. Então, veja, por exemplo, o caso da Whitney Houston, por exemplo, ela, pelo que tudo indica, partiu para a eternidade sem Jesus, uma pessoa desviada da casa do Senhor. Entre outros, né, como Elvis Presley, me parece que Frank Sinatra também, entre tantos outros nomes. Então, é importante que o jovem observe: eu quero ser um destaque, mas eu quero ser um destaque aonde? E aqui o destaque não é querer ser mais do que o outro. É uma pessoa que você está fazendo algo com habilidade. Por exemplo, você é um músico, você quer ser um bom músico, você quer um excelente músico dentro da casa do Senhor, glória a Deus. Agora, se você está pensando em ser um grande músico para tocar lá fora, aí não dá. Inclusive hoje tem essa dinâmica, né? Ah não, mas ou eu faço do músico, eu sou músico, mas é a minha profissão. Então eu canto na igreja, mas também eu canto ali, eu toco ali num grupo de pagode, numa banda de rock, ou num grupo de hip hop, entre tantas outras coisas. Nós devemos observar, e o jovem precisa entender o seguinte: ainda que seja sua profissão, a sua profissão é uma vocação. Então, ou você serve a Deus ou você não serve. Não dá para ser os dois. E muitas vezes os jovens têm essa dinâmica. Ah, não, mas eu sirvo na igreja, mas eu também toco ali num grupo de pagode, isso, aquilo, então não dá. Então, eu conheço jovens, por exemplo, que saíram, inclusive músicos que saíram da igreja para cantar ou tocar lá no mundo. E isso não dá, porque vai ser um destaque para servir o adversário? Então, o que está adiantando? Então, é uma questão muito interessante de nós observarmos que esses jovens, por exemplo, eram pessoas fisicamente saudáveis, esteticamente bonitos e intelectualmente inteligentes. Não é isso a ideia dos jovens de hoje, dos jovens da igreja? É claro, né? Nem todos vão para a EBD, né? Mas, de modo geral, os jovens hoje têm principalmente a força física, né? São saudáveis. Eu não vou entrar nessa questão de beleza, né? Porque dá para ver pela fachada que de beleza eu não entendo muito, né? Eu não sou muita autoridade para falar de beleza. Mas também só a questão dos jovens intelectuais também, os músicos, entre outras pessoas, também professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Então é importante que o jovem vigie nesse ponto. O jovem Daniel e seus companheiros. Eles estavam cheios de virtude e sonhos, com grandes expectativas sobre o futuro em Jerusalém, e agora foram arrancados abruptamente da comodidade do lar, de uma hora para outra. Suas vidas mudaram de percurso. Vemos aqui agora Daniel e seus amigos agora vão enfrentar um grande sofrimento, vai enfrentar a vergonha de ser levados escravos por um rei profundamente cruel. Olha que os sonhos agora pararam os sonhos de Daniel e seus amigos. Por quê? Porque foram tirados do seu país, foram levados para um outro país e cativos, ou seja, presos. Eles agora são escravos, né? São escravos de um rei pagão. Então, se muitas vezes, até no nosso país, é difícil de criar
ter grandes sonhos, imagina agora na dinâmica de um outro país, que é uma nova cultura, nesse caso da Babilônia, é uma nova religião, é uma nova afronta, na verdade, ao Deus de Israel. E agora, como é que ele vai viver na Babilônia? Como viveremos na Babilônia? Na Babilônia, essa aqui era a grande questão de Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos, até o nome de uma banda, né? Se, por exemplo, aí você é Daniel, seu nome é Daniel, e você tem aí uma vontade de criar uma banda, pode ser isso, né? Daniel e seus amigos. Olha que interessante. Então, veja que há uma grande importância nesse negócio. Eu te falei sobre a questão dos nomes, eu vou te passar aqui o significado dos nomes. Primeiro eu vou falar dos nomes originais. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa Iavé é gracioso, Iavé é misericordioso, Iavé é clemente. O nome de Misael significa quem é como Deus. Isso aqui é uma pergunta na verdade, né? Quem é como Deus? Quem é semelhante a Deus. O nome Azarias, ajudar, socorrer, auxiliar. Iavé ajudou, Iavé socorreu. Já que os nomes babilônicos estão lá em Daniel capítulo 1, versículo 7, Beltesazar, Bel protege o rei ou príncipe de Bel. Sadraque, decreto de Acu, o deus da lua, amigo do rei, servo de Acu. Ordem da lua, domínio da lua. Mesaque, quem é como Acu? Quem é semelhante a Acu? Convidado de um rei. Abednego, servo, trabalhar, servir, servo de Nebo, servo de Nego. Nego é uma divindade babilônica. Eu vou deixar aqui na descrição todos os significados para você tirar aí alguma dúvida, se ficar alguma dúvida você tira, ok? Então veja que aqui vemos, eu gosto muito dessa ideia do nome de Daniel e seus amigos, porque geralmente, dificilmente eu menciono esses nomes. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sempre falo os nomes Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Porque são seus nomes originais. Essa mudança de nome era para a ideia de Nabucodonosor, era o quê? Era tirar a identidade de Daniel e seus amigos a ponto de até o nome trocarem. E quantas vezes as pessoas hoje não querem mudar de nome por questões da Cabala, por exemplo, que é uma questão numérica, que vai entrar nessa questão de números e entre tantas outras coisas, outros significados, por exemplo. Então, o jovem cristão, ele precisa compreender que independente do nome ou do significado do nome dele, o importante é que o nome não faz você, é você quem faz o nome. Se você for observar, por exemplo, tantos nomes por aí que não são nomes muito assim, muito apreciáveis, mas os significados são de pessoas extraordinárias. Então, não se deixe levar pela questão do nome. Mas aqui a importância que é a dinâmica aqui de Nabucodonosor, que a ideia de Nabucodonosor era que até o nome deles serem trocados na ideia, né, no intuito de fazer com que eles se adequassem à Babilônia e fosse intrínseco, né, fosse colocado neles, no coração deles, na mente deles, que agora eles não são mais servos do Senhor, agora são servos de Aco, que é um deus, o deus da lua, né, entre outros servos, né, de outros deuses. Então isso é importante ressaltar. O sofrimento do justo. A história de Daniel e seus amigos nos faz recordar que os justos podem passar por provações. O sofrimento é uma parte comum da experiência humana e não poupa aqueles que temem ao Senhor. É importante que Daniel e seus amigos eram pessoas completamente servas do Senhor, a ponto de Daniel, por exemplo, o próprio Deus ter dado testemunho de Daniel. Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20 fala sobre isso. E é interessante que ali entra Noé e Jó, que eram dois patriarcas. E agora entra o nome de Daniel, que era um jovem. Olha que interessante. Então veja que o jovem, até mesmo entre os anciãos, ali entre os patriarcas, no caso Noé e Jó, vê o destaque que Deus dá a Daniel. Então, verdadeiramente, Daniel era servo do Senhor. Mas até o servo do Senhor, como Daniel, o que aconteceu com ele? Foi parar na cova dos leões. Por quê? Porque até a pessoa que é serva do Senhor, a pessoa que é salva na pessoa de Cristo, passará por provações, independente das circunstâncias, independente das questões, se ele tem culpa ou não naquela situação, se é uma consequência
de um pecado que ele cometeu ou não, vemos que, independente das circunstâncias, Daniel passou e Deus deu vitória. Uma coisa importante a se ressaltar é que eles não buscavam vingança e nem retaliação. Eles continuaram firmes na presença do Senhor, continuaram fiéis ao Senhor, mesmo vivendo na Babilônia, mesmo diante de tanta opressão, de tanto paganismo, de tanta idolatria, de tanta imoralidade, inclusive imoralidade sexual, mas eles se mantiveram santos. O que isso quer dizer para nós? Que mesmo quando nós estamos, que é o nosso caso inclusive, né? Mesmo quando nós estamos cercados de pessoas que vivem na idolatria, no paganismo, na imoralidade, né? Até mesmo na imoralidade sexual, imoralidade moral, na corrupção, nós devemos continuar com a nossa essência, com os nossos valores cristãos para a honra e glória do nome do Senhor. A capital imponente. Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, era uma cidade-estado rica e servia como um importante centro comercial entre o Oriente e o Ocidente. Os jovens possivelmente ficaram admirados com a sua grandiosidade, a maior da época. Babilônia era uma cidade muito luxuosa. Vemos aqui, ó, a suntuosa arquitetura. Era um lugar que tinha uma forte e extensa muralha com milhares de torres. A sua cultura, como a atual, era orientada às imagens e à estética. Melhor, era orientada à imagem e à estética. Luxuosos palácios reais e obras de arte. Lá também, claro, tinha os jardins suspensos, que era das sete maravilhas do mundo antigo. Então, verdadeiramente, Babilônia era uma cidade gigantesca. Se fôssemos trazer para os dias atuais, Babilônia seria algo talvez parecida com os Emirados Árabes Unidos. É uma cidade completa lá em Abu Dhabi, né? Abu Dhabi, que é uma cidade completamente luxuosa, é extremamente luxuosa. Então, Babilônia, para a gente ter uma noção, ter uma ideia, era aquilo ali. Então, veja, por exemplo, poderia na arte, por exemplo, poderia ser como o Museu do Louvre na França, né, que tem lá o quadro da Mona Lisa. Então, era impossível olhar para a Babilônia e não se apaixonar pela cidade, não amar aquela cidade. Por quê? Por causa do status, por causa do destaque. Era uma cidade muito rica. Veja que que é um importante centro comercial. E muitas vezes nós falamos tanto na questão comercial, mas o que seria essa questão comercial? Quando você mora, por exemplo, num rio, perto de um rio, um grande rio, na verdade, né? Ou no mar, e principalmente no mar, por exemplo, é possível que você faça compras na internet e faça compras no exterior. Muito provavelmente as suas compras vêm de navio. Por que vem de navio? Porque é um transporte mais barato. Então, como é um transporte mais barato, é mais rentável para quem produz aquele determinada mercadoria. Então, quando chega para você, você fica feliz da vida e a pessoa que te vendeu também. E por que é tão importante estar no mar? Por causa dessa dinâmica de poder lançar pelo navio, ir por navio. Agora, e se não tiver, tem que ir de avião. Se for de avião, é muito mais caro. Então, muitas vezes, as pessoas não se importam muito com essa questão do comércio. Mas verdade é que muita gente fala sobre a questão do capitalismo, né? O capitalismo é aquela ideia de governo, na verdade nem bem um governo, é mais uma questão individual, de livre comércio, que as pessoas visam a questão do lucro. Toda empresa visa lucro, e isso é importante. Por quê? Porque à medida que a empresa vai enriquecendo, ela vai fazendo produtos melhores. Por exemplo, se hoje temos aí alguns celulares de última geração que faz tudo, né? Por quê? Porque a empresa é capitalista e à medida que ela vai vendendo os produtos, ela vai tendo mais dinheiro, então ela vai investindo mais, então vai melhorando a vida de todo mundo, do usuário, né, da pessoa que usa o aparelho e também das pessoas que estão trabalhando, porque ela consegue pagar melhor. Então, na verdade, a grande questão do mundo é capitalismo. Muitas pessoas dizem sobre a questão do socialismo. O socialismo fala sobre a questão de todo mundo ser igual na questão financeira. Isso é impossível e improvável. Isso não funciona na prática.
O discurso é até bonito, mas na prática não funciona. Para existir um socialismo, precisa haver o capitalismo. Por quê? Porque como é que você vai ajudar alguém se você não tem dinheiro para ajudar? Como você vai comprar uma cesta básica se você não tem dinheiro? Então você precisa primeiro ter o capital, né? Ter o dinheiro, né? Que nós chamamos de capital. Aí, dependendo das suas demandas, você supre todas as suas necessidades. Então, você ainda tem uma parte lá, ainda tem um capital. Então, você pega este capital e vai ajudar alguém. Então, o socialismo só funciona se existir o capitalismo. Se não existir capitalismo, o socialismo vai levar o país ao fracasso. Vemos, por exemplo, a questão de Venezuela e Cuba, por exemplo, a Venezuela, por exemplo, que é um país extremamente rico em petróleo, mas está afundado na miséria. Por quê? Por causa da questão do socialismo. Inclusive, é sempre uma hipocrisia do governo, né? Que eles pregam o socialismo para a população, mas eles mesmos, os políticos, vivem de quê? De capitalismo. Ou seja, eles vivem de ter muito dinheiro, cada vez mais dinheiro, enquanto a população morre de fome. Então veja que a Babilônia era uma cidade rica justamente por essa questão desse livre comércio. Ela poderia comercializar, ela estava num lugar estratégico. Então ela sempre crescia nesse sentido e por isso que era tão rica. A ostentação da cidade. Toda a exuberância das obras arquitetônicas era uma forma de representar o poder do império. Nabucodonosor queria ostentar sua força e riqueza por meio de coisas materiais e de suas realizações, relembrando a fundação original da cidade. Você observa que eu estou tendo um pouco de dificuldade para ler, né? Que eu estou com um probleminha na minha visão. Então, realmente, estou tendo uma dificuldade para ler. É interessante sobre a questão da ostentação. Ostentar, o que é ostentar? Ostentar, de modo geral, é assim. É a pessoa demonstrar que tem riqueza. Por exemplo, você sai com o seu carro é todo de ouro e você sai por aí andando com o seu carrão de ouro. Porque você está ostentando, você está mostrando para todo mundo que o seu carro é de ouro, que o seu carro vale muito e muitos milhões. Então isso é ostentação. Você está demonstrando isso, nós vemos aos montes. E infelizmente eu preciso falar sobre isso. A questão da igreja não foge à regra. Infelizmente, alguns pastores no Brasil, eles usam dinheiro da igreja, vamos deixar isso aqui claro, não há nenhum problema o pastor ser milionário, não há nenhum problema nisso, desde que ele faça isso com trabalho, né? Com trabalho, livre comércio, se ele trabalha para ter aquilo, não há nenhum problema, inclusive muito pelo contrário, a ideia é essa. Provérbios 6,6 nos diz que vai ter com a formiga ao preguiçoso, conheça o seu caminho, seja sábio, ou seja, vai trabalhar. Entretanto, os pastores que eu estou mencionando aqui são pastores que vivem da igreja, né? Vemos, por exemplo, pastores por aí que andam com um carro luxuoso de 500 mil comprado com dinheiro da igreja, outros chegam até andar com carros que valem 1 milhão e 100 mil reais com dinheiro da igreja. Ele não tirou R$1 para comprar aquele carro. Então, o que é isso? Isso é uma ostentação. Pastores ostentando riqueza às custas da igreja, enquanto o povo está padecendo a necessidade, enquanto os templos estão caindo aos pedaços. Então, o rei fazia exatamente isso. Ele mostrava que possuía muita riqueza, ele mostrava que ele conseguia realizar muitas coisas, porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita riqueza. Atualmente, por exemplo, Vladimir Putin, o presidente da Rússia, ele, podemos dizer que é o homem mais rico do mundo, e ele tem uma infinidade de situações. Eu sei que algumas pessoas vão falar de Elon Musk, entre outras pessoas, né? Entre outros nomes, mas de verdade mesmo, o homem mais rico do mundo é o Vladimir Putin. E mesmo se não for o caso, ele é um dos mais, não vamos criar polêmica, vamos colocar aqui que ele é uma das pessoas mais ricas do mundo. E o que ele faz? Ele faz uma guerra contra a Ucrânia, uma guerra completamente desnecessária, descabível, pessoas estão morrendo na guerra. Para quê? Para poder ostentar que ele tem dinheiro, para ostentar que ele consegue realizar uma guerra. Então o que é isso? Uma ostentação. É o desejo desenfreado de querer mostrar e principalmente de mostrar que tem muito dinheiro e que pode realizar muitas coisas, grandes coisas, sendo elas boas ou mais. Aqui no caso de Vladimir Putin é algo muito ruim. Uma cultura pagã. Marduk, o seu principal deus, era considerado o patrono da Babilônia. Uma das principais portas da cidade
era dedicada a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Havia um templo dedicado ao seu culto. Então temos aqui dois nomes, duas divindades. Aqui a Marduk, que era a principal, e também a deusa da fertilidade, do amor. E olha que interessante, né? A deusa do amor e a deusa da guerra parece que não faz sentido, e de fato não faz. Como pode ser uma deusa do amor e a deusa também da guerra? Por quê? Porque aqui faz uma alusão a guerrear, ter a ideia de guerra, querer sempre fazer guerra, diferente do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus da guerra. Se precisar de uma guerra, Deus vai dar vitória, mas Deus nunca quer fazer uma guerra. Ele nunca quer criar uma guerra. A guerra não é do Senhor. Mas se ele precisar entrar com providência, ele vai dar providência e vencerá a guerra, porque ele é o Deus da guerra. Agora, no sentido aqui, que fique claro, ele é o Deus do amor, que não quer fazer a guerra, diferente dessa daqui. Ela quer fazer amor e também... quer fazer amor não, isso aqui não, esquece esse ponto. Ela quer a deusa do amor e também a deusa que quer fazer a guerra. Então não parece não fazer muito sentido. E aqui cabe uma questão sobre o templo, né, o culto que tem para essa deusa, ou seja, a cultura da Babilônia era uma cultura extremamente pagã, extremamente idólatra. Então veja que aqui nessa questão aqui a deusa do amor, nesse sentido, é mais o amor na questão do eros, né, do erótico, né, do sexo propriamente dito. Então ela não era necessariamente essa questão do amor, do sentimento, mas sim da conjunção carnal. Então temos aqui uma deusa da fertilidade, né? Ou seja, do amor e do sexo, podemos assim dizer, né? Até ficaria melhor, e também da guerra. E esse Marduk, que também era o principal deus da Babilônia. A cultura e o espírito da Babilônia, símbolo de oposição aos valores divinos. Ela é uma metáfora para a idolatria, paganismo e toda a falsidade religiosa, bem como símbolo da degeneração moral, inversão de valores, depravação e materialismo presente nos sistemas político, cultural, midiático e econômico. Olha que situação. Olha o que nós temos aqui. Posições completamente contrárias aos valores cristãos. Vemos, por exemplo, inversão de valores. O que era certo é errado, o que é errado é certo, né? A depravação, que é propriamente dito mais no sentido da sexualidade, né, em si. A questão do materialismo, né? Eu tenho mais do que você, eu quero ostentar, eu vou ostentar que eu tenho. Aí você vai lá e mostra que também tem. O que é isso? É materialismo. As pessoas viviam no materialismo. Presente no sistemas políticos, o que também não é muito diferente dos dias atuais, também na cultura e também na questão econômica. A economia, mais uma vez falando sobre a questão da economia, a economia é o principal motor de um país. Você pode falar, não, mas não seria a saúde, ou a educação, ou a segurança? Então, para ter saúde, precisa ter dinheiro. Para ter educação, precisa ter dinheiro. Para ter segurança, precisa ter dinheiro. Então, sem economia, sem dinheiro, um país não anda, não gira. Então, quando você tem um lugar, um país como o nosso, por exemplo, que o nosso atual ministro da Economia é um fracasso na economia, vemos, por exemplo, o país desandando. Por quê? Porque não tem dinheiro para cobrir. Então, quando falha a economia, falha todo o sistema político, todo o sistema, não necessariamente um sistema político, mas todo o sistema de um país. O país vai por água abaixo. Vemos mais uma vez Cuba, Venezuela, o sistema lá de economia é péssimo e olha que situação que anda. Muitas pessoas até dizem que a melhor medicina do mundo é de Cuba, isso não é verdade. A medicina de Cuba é uma medicina boa, mas é uma medicina somente para as pessoas ricas, políticos principalmente, ou estrangeiros. Pessoas de Cuba não têm essa medicina. Recentemente eu estive conversando com uma médica de Cuba e ela comentou que a medicina de Cuba é igual à medicina do Brasil, não tem diferença. Então você vê que a medicina aqui, tanto no Brasil quanto em Cuba, são iguais, são semelhantes. Mas por que em Cuba o povo morre à torta e à direita?
porque não tem economia, não tem dinheiro para suprir a necessidade da saúde. Por exemplo, se um hospital precisa, e todo hospital precisa de insumos, o, o governo não tem, ou finge não ter, dinheiro para aquilo e não manda dinheiro para o insumo hospitalar. Qual é a tendência? É ao caos total. Então, muitas pessoas acreditam nessa falácia que o grande problema de Cuba é o embargo americano. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Primeiro, eu vou falar só aqui de um ponto principal, que para mim é um ponto principal. Digamos que você está com nome e você não pode comprar mais a prestação. Você não pode mais comprar a prestação, mas você ainda pode comprar à vista. Nada te impede de comprar à vista. Esse é o caso de Cuba. O embargo americano ainda tem uma outra questão também interessante. Se existe um embargo americano, os outros países não embargaram Cuba, então é só comprar de outros países a prestação, por exemplo. Então essa falácia, essa questão que Cuba está muito ruim por causa do embargo americano é uma mentira. E é uma grande mentira que vem falando aí há décadas falando sobre essa mentira. Então nós devemos ter esclarecimento sobre sobre essas questões. O país precisa de economia. O Brasil e os países do mundo inteiro precisam de empresas. E as empresas, quanto mais dinheiro elas tiverem, melhor. Veja, por exemplo, quando sai uma grande empresa de um país, todo mundo perde. O governo perde porque deixa de arrecadar o imposto, né? O roubo, na verdade o imposto é roubo, né? Que deixa de receber o imposto da empresa. Os trabalhadores ficam desempregados, a empresa deixa de ganhar. Então aquela economia já não está gerando mais. E quantas empresas têm saído do país por conta disso? Primeiro, por causa da questão do imposto, que o imposto no Brasil é extremamente alto. Só para você ter uma ideia, no Brasil, o valor de um carro, entre 25% e 40% é imposto. Olha que valor absurdo. É extremamente absurdo o imposto no Brasil. Então, geralmente, as grandes montadoras de veículos, acabam saindo do país devido ao imposto. Então, essa questão já quebra um bocado da economia, porque quando sai uma empresa como uma montadora de um país, são milhares de pessoas que estão desempregadas e milhões de reais que deixam de circular no país vindo daquela empresa. Então, todo mundo perde. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes os jovens da igreja pensam que o capitalismo é uma coisa ruim. Não é. O capitalismo é uma coisa boa. Por exemplo, se você for olhar para a Bíblia, Jó era capitalista, Abraão era capitalista, Jacó era capitalista, Maria Madalena era capitalista. Eram pessoas ricas. Não há nenhum problema em você ter riqueza, não há nenhum problema, desde que, claro, não seja às custas da igreja, por exemplo. A relativização da verdade. A principal característica da cultura da Babilônia, com todos os seus reflexos, é a destruição ou da noção de uma verdade absoluta. Eu tenho muita dificuldade mesmo para ler, realmente. A questão da relativização. Relativizar. Se eu te perguntar quantos são 2 mais 2, você vai responder 4. Por quê? Porque é uma verdade absoluta. 2 mais 2 são 4 em qualquer lugar do mundo. É uma verdade absoluta. E, na verdade, as pessoas parecem não compreender sobre essa verdade. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós falamos da palavra, a palavra ela é a verdade. João 17:17. Santifica-os na palavra, na verdade, a sua palavra é a verdade. Quando nós começamos a observar questões da sociedade, políticas, por exemplo, e nós começamos a pensar, não, eu acho que não é bem por aí, eu acho que a Bíblia não é bem por aí, e começa a querer... Por exemplo, vou te dar uma questão aqui mais prática. A Bíblia menciona que nós não devemos furtar, né? Não roubarás, não furtarás. No país hoje existe uma lei, né, ou estão tramitando, né, essa lei, que se alguém roubar um celular com o valor de menos de 500 reais, não há nenhum problema, porque isso é uma vítima da sociedade, entre tantas outras coisas, não vamos entrar aqui nesse mérito. Mas o que é isso? Isso não é verdade.
Se uma pessoa está roubando um celular, esse celular pode custar R$ 1. Continua sendo um furto. Não vai deixar de ser furto. Não vai deixar de ser uma questão antibíblica, porque a Bíblia diz o quê? Não furtarás. A Bíblia não fala, não furta até tal valor. A Bíblia é clara, não furtarás. Não furtarás absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Então, quando vemos isso, o que as pessoas vão falar? Ah, mas isso é muito relativo, foi só um celular de R$ 500, não tem problema nenhum não, isso é muito relativo, isso não é furto não, isso não é roubo não. É furto sim. Ainda que a justiça diga que não é, é furto sim. Então o que eles estão fazendo? Eles estão relativizando. Então nós temos aqui um ponto muito crucial, que para os hebreus os objetos de ouro possuíam um enorme valor espiritual. Veja que o objeto é de ouro, tem muito valor financeiro, porque é de ouro, mas observe que não vai nesse sentido, vai no sentido espiritual, não é material. Por quê? Porque aqui é uma verdade absoluta sobre o Senhor. Temos os símbolos projetados para indicar um único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, que foram postos no mesmo nível de símbolos de culto a outros deuses. O que é isso? Estavam relativizando aquilo que é do Senhor, os utensílios que é da casa do Senhor e os utensílios que eram de outros deuses. Ou seja, estão falando que era a mesma coisa e nós sabemos que não é. Não adianta, ainda que o adversário queira mostrar que toda a religião é igual, a questão hoje do ecumenismo, né? Ecumenismo é quando juntam muitas religiões ou mais de uma religião para fazer um mesmo evento. É importante ressaltar que sobre essa questão do ecumenismo, todas as religiões podem se unir, mas o cristianismo não. Por que não? Porque o cristianismo ele é genuíno, ele é diferente. Nós não podemos profanar o nome do Senhor. Lembra que diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 2 e 3? Não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Então nós não podemos nos misturar, porque se um cristão se mistura com qualquer outra religião, ele deixa de ser cristão, ele perde a salvação. Então é importante notarmos isso. Assim como Nabucodonosor estava rebaixando os valores e referências divinas absolutas. Então, veja que o Nabucodonosor, a ideia dele era o quê? Era rebaixar aquelas questões, os utensílios da casa do Senhor, para as questões dos deuses dele. E não é assim. Nós não podemos pactuar com essas questões, né? Como por exemplo hoje, né? A festa junina gospel, por exemplo, ou em março, né? Que haverá aí o carnaval gospel. Deus não está nesse negócio. Não adianta querer colocar no mesmo pé de igualdade, não está. Ou seja, não adianta tentar relativizar a verdade. Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, é extremamente fora. Nós devemos, né, nós estamos numa grande Babilônia, é verdade? Como viveremos nessa Babilônia? Dando louvores ao Senhor. Nós não vamos relativizar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva, eficaz, fidedigna, é a palavra de Deus e isso não tem nada que compre, não tem nada que mude esta verdade. Então nós devemos continuar firmes na presença do Senhor. A religião que conduz à imoralidade. Atualmente é possível perceber a volta do paganismo em novas roupagens mais modernas e descoladas, ganhando espaço em filmes, séries, desenhos e jogos. É preciso cuidado com o conteúdo que você consome, pois as nuances desses falsos deuses antigos continuam presentes no mundo de hoje. Nós observamos que essa religião, né, que conduz à imoralidade, é importante ressaltar as falsas religiões, ao perverterem a verdade, são capazes de destruir valores, conduzindo seus adeptos ou seguidores a um estilo de vida depravada. É perigoso essa questão, por exemplo, de filmes, novelas, séries, desenhos e jogos. É muito provável, certamente, que você já parou para ver até uma novela que se diz cristã, ou uma série cristã, ou um jogo que talvez não se diz cristão, ou seja o que for, né? Ou uma série que também não seja cristã. E aqui eu não vou entrar naquilo que você deve ou não deve assistir.
Agora, o que é que você assiste? Que tipo de série que você gosta? Inclusive, deixa aqui no comentário, eu quero saber qual é a tua série preferida, independente da série, né, que você gosta aí. Eu não vou falar a minha, porque a minha tá série aí, eu tenho várias. Eu vou falar uma, eu gosto muito do CSI do Departamento de Las Vegas. Vi todos os episódios do CSI. Vi e revi todos os episódios, que são 339 episódios. Entretanto, é importante que eu, particularmente, eu vendo o CSI, eu vi algumas coisas assim, algumas cenas assim, bem pesadas. Então, quando você para analisar uma série, será que essa série é boa para você assistir? Vai te dar algum proveito? Inclusive, algumas técnicas do CSI eu usava quando era jovem, né? Quando eu liderava jovens, tinha algumas questões que eram proveitosas que eu até usava na igreja. E sempre funcionava, claro, eu tinha muito cuidado com essa questão para não misturar, mas algumas técnicas, algumas questões eram importantes. Agora, vejam bem, quando você assiste uma novela, vê uma série, um filme, né, ou jogos, ou até mesmo desenho, tem desenhos terríveis por aí, né? Eu não sei se você já ouviu falar, por exemplo, de Josué Irion, né? O pastor Josué Irion, ele é brasileiro, mas mora na Califórnia, ou em Orlando, não lembro bem agora. Ele mora perto dos estúdios de Walt Disney. E ele sempre comprou uma briga ferrenha com o pessoal da Disney. E de vira e mexe a Disney entra com um processo contra ele e ele continua firme. Por quê? Porque ele vivenciou na casa dele, os dois filhos dele, né, um menino e uma menina, tiveram situações que eles começaram a mudar o comportamento, ficaram com comportamento agressivos. E Josué Irion entendeu e ele observou que eram os desenhos dos estúdios de Walt Disney que deixavam aquelas crianças completamente agressivas. Então, o que é que você está assistindo? O que é que seus sobrinhos estão assistindo? Tem desenhos, por exemplo, do Walt Disney, eu não lembro o nome agora, me fugiu o nome, que aparece até uma cena de uma mulher nua numa janela. Olha que situação, para um desenho animado. Então, muitas vezes, as pessoas parecem falar assim, mas isso é só uma questão de religiosidade, as pessoas são muito religiosas. Muito provavelmente você já ouviu falar do desenho O Rei Leão, um passamento dos estúdios do Walt Disney. Vou te falar duas questões sobre o Rei Leão. O primeiro é quando existe uma cena que o Rei Leão bate com as patas no chão e levanta um monte de poeira. Essa poeira junta a palavra e aparece a palavra sex, que é sexo em inglês. Entretanto, a Disney acabou refazendo o desenho, essa cena, por causa disso, porque ela viu que deu muita polêmica, então ela tirou. Então você só consegue ver isso só em fitas VHS e das mais antigas. Mas existe uma outra questão que é muito mais séria sobre a questão do Rei Leão. Eu já falei aqui que nem sempre eu fui cristão, né? Eu fiquei um tempo aí desviado. E nessa época que eu fiquei desviado, eu ouvia muito uma rádio de São Paulo. E essa rádio de São Paulo fez um noticiário, que inclusive eu tenho esse noticiário gravado até hoje, que uma criança de 14 anos cometeu suicídio após assistir o Rei Leão. Por quê? Porque ele sonhava em virar uma estrela igual ao Rei Leão. Então o que ele fez? Ele cometeu suicídio para virar o Rei Leão. Olha que situação. O menino assistiu o desenho animado, pasmem os senhores, 102 vezes. Então veja que situação que chega um desenho animado. Então o que é que as pessoas, o que as nossas crianças estão assistindo? Que tipo de desenho estão assistindo? Que tipo de filmes, séries? Nós devemos ter muito cuidado. Recentemente está passando, não sei se ainda passa, a série The Chosen. A ideia da série parece não ser ruim. Entretanto, eu nem assisti, eu assisti apenas algumas cenas que eu vi na internet, que apareceu na internet. Eu olhava, não tem liga, não tem compatibilidade. Entre uma coisa e outra, essa série The Chosen, boa parte ali das pessoas são mormons. Olha que situação. Então, se eles são mormons, eles não têm uma visão cristã igual a nossa. Então, olha só o que é que você está assistindo. Inclusive, eu não estou aqui falando para você não assistir a série. Não estou falando disso. Estou falando para você ter cuidado com aquilo que você assiste. Por quê? Porque é assim que a falsa religião começa a colocar na cabeça das pessoas, principalmente dos jovens, que isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, que você pode fazer isso, que você pode fazer aquilo, e aí acaba que os jovens acabam fazendo coisas
que não devem. Lembra daquele série numa época da tal da baleia azul, jogo da baleia azul? Olha o que aconteceu com as pessoas que participavam desse jogo, só o sangue do cordeiro, né? Pessoas perderam suas vidas, né? Tiraram as suas vidas por causa desse desenho não, jogo, né? A baleia azul. Então veja, cuidado com aquilo que você está assistindo. Vivendo e testemunhando na Babilônia. Uma cidade para se testemunhar. Por qual razão Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade dentro de uma cidade estrangeira? Porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles. Aqueles moços, eles tinham os ensinamentos da palavra pelo profeta Jeremias. Então eles entendiam bem. Então eles pegaram esse conhecimento e aplicaram. Porque não adianta alguém ter muito conhecimento bíblico se não aplicar. A palavra do Senhor ela precisa ser vivenciada, precisa ser aplicada. Então veja aqui, mesmo lá na Babilônia, entre tantas coisas, e na verdade lá só existia coisas erradas, religiosamente falando, só existia coisa errada. É claro que existia uma cidade rica, próspera, que verdadeiramente as pessoas lá tinham os seus trabalhos, né? Tinham o seu ganha-pão, mas religiosamente falando, era uma cidade completamente perdida, muito perdida. Mas agora temos lá 4 jovens que não se curvaram diante desta idolatria. Não se curvaram à pressão que as pessoas faziam contra eles. Eles se mantiveram firmes. Ainda que um foi jogado lá na Cova dos Leões, os outros 3 lá na fornalha de fogo ardente, mas eles ficaram firmes e o Senhor, tanto na Cova dos Leões quanto na fornalha de fogo ardente, o Senhor deu vitória. Por quê? Porque eles se mantiveram firmes. E ainda que Daniel morresse na Cova dos Leões, e Ananias, Misael e Azarias morressem na fornalha de fogo ardente, ainda assim eles estariam louvando e bendizendo o nome do Senhor naquele grande dia, quando ele ouvirão certamente: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, eles estariam sido fiéis até a morte, ou seja, até se for para morrer pela causa. Então o importante é que, independente se eu vou morrer ou não na Cova dos Leões, se eu vou morrer ou não na fornalha de fogo ardente, importante é que eu continue firme na presença do Senhor. Importante é que você não negue o nome do Senhor. Como diz lá Apocalipse 3:8, sei que tem pouca força, mas não negaste meu nome. Ou seja, o importante não é você ter força. O importante é você não negar o nome do Senhor. Testemunho do mundo. Enquanto o lugar geográfico, Babilônia, é uma cidade que representa a vida do cristão na sociedade. Vivemos em um mundo caído, dominado pelo pecado. Ainda assim, somos chamados a ter uma presença santa, fiel e abençoadora. Numa situação geográfica, claro, Babilônia tinha lá a sua geográfica, né? Existia num determinado lugar do mundo. Babilônia existia de fato a cidade, mas também existia o sentido dominado pelo pecado também, que representa a vida do cristão na sociedade. Então veja que quando nós estamos num lugar geográfico, que é a nossa Babilônia, e independente do lugar que você mora no Brasil ou no mundo, é uma Babilônia, o que acontece? Você precisa ser o quê? Você precisa ser um representante cristão verdadeiro, autêntico, genuíno, que verdadeiramente as pessoas vão olhar para você e ver: aquele jovem é um jovem de Deus, aquela jovem é uma jovem de Deus. Por quê? Porque ela é diferente, porque ele é diferente. E por que é diferente? Porque tem o Espírito do Senhor, porque não está se contaminando com os manjares do rei, está firme nos propósitos do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, muitas vezes, os jovens querem ir para outros caminhos, querem ter um destaque na sociedade, mas o importante mesmo é que você seja destaque na presença do Senhor. Há uma questão muito importante que nós devemos observar,
que haverá naquele grande dia pessoas que vão dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso ou eu fiz aquilo. O Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ou seja, o importante não é você e eu sermos destaque no mundo. Isso não é importante. O importante é o ser conhecido, vamos dizer assim, melhor dizendo, né? O importante não é você ser conhecido do mundo. O importante é você ser conhecido do Senhor. O importante é saber que o Senhor te conhece. O Senhor sabe quem você é. Você é aquela pessoa que quando vai entrar no quarto e vai orar, o Senhor vai te ouvir porque você é conhecido do Senhor. O Senhor te conhece, o Senhor sabe quem tu é. Então, muitas vezes, os jovens acabam se deixando levar pela fama, pelo status, pelo sucesso do mundo. Mas esse sucesso, ele tem um grande preço, que é passar a eternidade sem Cristo. Veja o caso, por exemplo, da Whitney Houston, porque tudo indica, mais uma vez, não quero aqui julgar, mas pela dinâmica, tudo indica que ela partiu para a eternidade sem Jesus. E era uma pessoa desviada dos caminhos do Senhor e cantava bem, que era uma maravilha. Mas quis o quê? Destaque, fama, sucesso, dinheiro. Então, como na igreja não possuía esse negócio, ela foi para o mundo e deu no que deu. Então, não se precipite. Não queira ser conhecido do mundo. Queira ser conhecido de Deus. E você sendo conhecido de Deus, você pode, claro, ter hoje a sua carreira, vamos assim dizer, né? De um cantor, de uma cantora evangélica, por exemplo, um grande músico cristão. Não há nenhum problema nisso. Temos inúmeros nomes. Eu vou te dar aqui um nome, Vitorino Silva. Já tive o prazer de vê-lo e ouvi-lo cantar. Parece um rouxinol. O rapazinho canta que é uma maravilha. Canta e canta muito. Então veja, louva muito ao Senhor. Tem uma voz extraordinária. Então, talvez não seja o seu caso. Talvez você não canta assim como Vitorino Silva ou como Sérgio Lopes, mas você pode tocar muito bem algum instrumento. E mais uma vez eu vou te lembrar, seja excelente em alguma coisa. Se você toca um instrumento, não queira tocar todos os instrumentos de uma vez. Seja excelente em um. Depois que você for excelente em um, aí você tenta um outro instrumento. Por quê? Porque você precisa ser uma referência aonde você está. Você precisa ser uma referência na casa do Senhor, como um excelente guitarra, contrabaixo, violão, harpa, por exemplo, né? É difícil ver pessoas tocarem harpa. Geralmente harpa quem toca geralmente são as meninas, de modo geral. Nada que um homem não possa tocar, mas geralmente são as meninas que tocam. E é extremamente raro. Eu, particularmente, não tenho lembrança de ter visto alguém tocar harpa. Pessoalmente, eu não tenho lembrança. Mas é um instrumento lindo de ser tocado. Então, seja excelente em alguma coisa. Ou se é o caso de se ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, seja um excelente professor, uma excelente professora para a honra e glória do nome do Senhor. Conclusão. Os jovens hebreus tinham conhecimento da maneira como deveriam se portar no exílio, em vez de buscar rebelião e vingança contra os captores, eles deveriam viver normalmente na cidade, buscando a sua paz e prosperidade. A vingança, ela é algo muito ruim. A vingança é como um veneno que a pessoa bebe esperando a outra pessoa morrer. A vingança, ela vem de Deus. Eu vou te falar. Se fizeram algo contra você, coloque nas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz que a vingança vem do Senhor. Deixa que o Senhor se vingue. Não pensa você em vingança. Tira isso do seu coração. Isso não é da parte de Deus. O Senhor não quer que você tenha esse desejo de vingança. Não é isso. Se a pessoa fez alguma injustiça com você e você está até padecendo por conta disso, continua glorificando o nome do Senhor. Fique na sua posição, porque certamente, em tempo oportuno, o Senhor irá vingar você. Não se preocupe, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele se fará. Gálatas 6:7. Então não se preocupe com esse negócio. Dói, dói. Mas que você continue firme no propósito do Senhor. Independente das circunstâncias, continua com o Senhor. Hora da revisão. Número 1. A cidade era cercada por uma fonte ou melhor, a cidade era cercada por uma forte e extensa muralha, com milhares de torres. Também se fazia conhecer por seus luxuosos palácios reais e obras de arte, pátios e jardins.
dentre os quais os jardins suspensos, assim reconhecidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Número 2, a Torre de Babel, Gênesis 11, do 1 ao 9. Número 3, Babilônia é tanto um lugar geográfico quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus e seus valores espirituais e morais. Número 4, Marduk. Número 5, eles deveriam constituir família, multiplicarem-se e buscar a paz e prosperidade da cidade. Jeremias 29, versículos 5 e 7. 5 ao 7. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você observe bem como viveremos na Babilônia. Como viveremos na Babilônia? Louvando e exaltando o nome santo do Senhor e não nos contaminando com os manjares do rei, não nos prostrando diante do rei deste século, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, né? O Deus deste século, que nós venhamos a cada dia mais glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, independente do ambiente que nós estivermos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!